buscando estar reunido com a sua família. E esses dias eu recebi uma mensagem e eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma mensagem da serva do Senhor, que está lá no Grande Conflito, na página 608, no parágrafo 2. E diz o seguinte: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa, que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz, e em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, o lado popular. Percebem o que esse texto diz? Pessoas que professaram a fé na mensagem adventista, a crença na mensagem adventista, que talvez passaram anos dentro da igreja, mas que quando chegou o momento de angústia, o momento de crise, de decisão, o que eles fizeram? Escolheram o lado mais fácil. Escolheram o lado mais popular. E quando eu vi esse texto, eu fiquei pensando comigo mesmo, mas puxa vida, o que poderia levar uma pessoa que se dedica na obra do Senhor, que se dedica a estar fazendo a obra do Senhor, que vem aos cultos regularmente, sábado, domingo, quarta-feira, faz trabalho missionário, dá estudo bíblico, o que poderia fazer essa pessoa, de repente, no momento de crise, no momento que antecede a vinda do nosso Deus, que é o momento mais esperado, ela passar para a fileira do adversário? E aqui é dito que ela acreditou, ela professou que cria nessa mensagem, mas ela não foi santificada pela obediência à verdade. Ó que será de ti e mim quando o rei vier? Eu quero pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 3. Pensando a respeito disso, o que poderia fazer essa pessoa abandonar o seu posto das fileiras do Senhor e passar para o adversário, de abandonar a causa do Senhor e escolher o lado mais fácil, mais popular? Algumas coisas me vieram à mente, principalmente o texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 15 e no verso 16. Vou pedir para que o irmão, por gentileza, os irmãos, abram a sua Bíblia em Apocalipse 3, versos 15 e 16. Amém? Assim como nós estamos, vamos fechar os nossos olhos e dirigir uma oração. Santo e bendito Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de iniciarmos a nossa semana na Tua presença, buscando o poder do alto, Pai, para resistir no dia mau. Pedimos que o Senhor venha nos esvaziar completamente, Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Se existe algo que tem nos separado de Ti, nos impedido de obedecer fielmente a Tua palavra, Senhor, nós confessamos e colocamos diante de Ti. Perdoa-nos. E neste momento que Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Amém. Meus irmãos, Apocalipse 3, no verso 15 e 16, na minha Bíblia está escrito assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. E assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse é um texto que incomoda muitas vezes, né? Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que ela não suporta esse texto. E é engraçado que toda vez que vai para o livro de Apocalipse, cai esse texto. E ela, nossa, eu não aguento mais. Toda vez que falam de Apocalipse, vem esse texto aqui falando que você nem é quente nem é frio, você é morno. Parece que quando a gente está num caminho errado, sabe? A gente está no caminho errado. E aí a gente vê várias placas. Retorno à esquerda, retorno à direita, né? Retorno à direita, retorno à direita. E você vai ignorando. Retorno à direita. Não aguento mais ver essa placa, retorno à direita. Eu estou seguindo esse caminho. Não é? Eu costumo associar, muitas vezes, essa nossa indisposição para aceitar esse texto com uma mensagem. Deus às vezes está falando claramente para nós: olha, você não é frio nem quente, você é morno. Você não é frio nem quente, você é morno. E associando esse texto com esse inicial que eu li de Ellen White, eu vejo que aquilo que poderia fazer a pessoa que seguiu uma vida inteira professando ser cristã, professando crer na vinda do Senhor Jesus, professando crer na mensagem, nas 3 mensagens angélicas, passar para o lado do inimigo, seria o quê? Uma vida de mornidão.
Porque se a gente olha para o texto, olha lá no verso 15, diz assim, ó, Cristo falando, conheço as tuas obras. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, eu sei quem você é realmente. Você não me engana. Eu te conheço. Eu sei que vai no seu coração, eu sei que vai na sua mente. Eu sei o que você faz, o que você pensa, o que você sente quando ninguém mais vê. Ou seja, não tem discussão. Eu sei quem você é. E ele diz, não é nem frio e nem quente. E depois ele diz, quem dera fosse frio ou quente. E assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Percebe que Cristo aqui ele pede uma decisão? Ele pede uma decisão. Laodiceia é a última igreja, é a igreja cristã no momento em que nós estamos vivendo. Se você quiser uma coisa mais específica, um termo mais específico, Laodiceia é a igreja adventista do sétimo dia, prestes à volta do Senhor Jesus. Quando seria o momento que nós deveríamos mais estar vibrantes, mais quentes, mais cheios do Espírito, porque o nosso Senhor está às portas. Como é que está a igreja? Morna. E Cristo, diante disso, ele pede uma decisão. Ele fala, se você não é frio nem quente, eu vou o quê? Eu vou te expelir, eu vou te vomitar. Ou seja, se você não toma uma decisão, eu vou tomar uma decisão por você. Não é assim? Quem não escolhe, acaba sendo escolhido, não é? Se você não toma uma decisão, alguém vai tomar essa decisão por você. E quando eu passei para refletir um pouco mais a respeito disso, eu falei, mas puxa vida, nós estamos prestes à volta do Senhor Jesus. Por que a gente está nessa letargia? E eu digo nós, porque eu me enquadro nisso. Porque Deus tem falado comigo frequentemente com relação a isso. Você está morno. O que causaria essa mornidão? Alguma ideia? O que causa a mornidão do povo de Deus? Quando nós estamos caminhando para a última crise e Cristo está prestes a retornar. Estudando a Bíblia, eu cheguei a algumas conclusões, meus irmãos. E a primeira delas está lá em Tiago, capítulo 1, verso 8. Vamos lá? Depois a gente vai voltar para Apocalipse, mas vamos dar um pulinho lá em Tiago, capítulo 1, verso 8. E eu vou pedir a ajuda dos meus irmãos, tá bom? Não é bem um sermão, é mais um estudo. Então eu quero a participação de vocês. Tiago capítulo 1, verso 8. Amém? Todos encontraram? Vou pedir para que um irmão leia para a gente aí com uma voz em alto e bom som, por favor. Um de cada vez, irmãos. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tem alguma outra tradução que é diferente dessa que o irmão leu para a gente? Que os irmãos queiram ler? Todo mundo está com a mesma Bíblia? Amém. Tem um texto da Nova Versão Transformadora que diz o seguinte: homem de mente dividida, inconstante em todos os seus caminhos. O que ele está dizendo? Que o cristão que tem a sua mente dividida, ele não consegue se firmar em nada. Ele é morno. Percebe? Ele não é nem frio, nem quente. Ele é morno. Por quê? Porque ele está dividido. A sua mente está dividida. Por isso que ele é inconstante na sua caminhada cristã. O cristão de mente dividida, ora ele tem prazer nas coisas da carne e ora ele tem prazer nas coisas de Deus. Ora, os sentimentos, as suas vontades são alimentadas pela carne e ora são alimentadas pelo Espírito de Deus. E por conta disso, a sua vida é morna. Ele não consegue nem ter prazer completo nas coisas do mundo, porque ele sabe que muitas das coisas são pecaminosas. E ao mesmo tempo ele não tem plena satisfação em Cristo. Porque ele não se entregou, não se consagrou inteiramente a Deus. É uma mente dividida. É uma vida morna. Não consegue ser nem quente e nem frio.
E aí tem um outro texto, em Tiago mesmo, olha lá no capítulo 4, no verso 8. Olha o que está escrito lá. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, fazer o quê? Limpai o coração. Percebe? Você que tem a mente dividida, o que é pedido? Limpe o seu coração, consagre o seu coração inteiramente a Deus. Limpe o seu coração das paixões sensuais, das vontades da carne, dos desejos que são para o mal. Pare de acalentar esses sentimentos dentro de si. Quando nós temos essa mente dividida, meus irmãos, nós não conseguimos ter prazer em nada e a nossa vida cristã é um fracasso. Muitos de nós, muitas vezes, temos mais vontade de orar, não é? Temos mais vontade de estudar a Bíblia, de fazer o ano bíblico com o espírito de profecia, né, Max? Junto. De testemunhar mais, de pregar mais. Mas muitas vezes a nossa mente dividida tem nos impedido de sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. O que a palavra de Deus diz aqui é: você que tem a mente dividida, pare de ter, limpe o seu coração, purifique-se, entregue-se totalmente ao Senhor. Meus irmãos, Mateus capítulo 12, vamos dar uma olhada lá, verso 25. Mateus capítulo 12, verso 25. Quem puder, por favor, leia para a gente, por gentileza. Olha o que Cristo está dizendo aqui. O assunto é outro, ele não está falando de mente dividida, tá? Aqui os fariseus estavam acusando ele de ser da parte de Beelzebul. E aí Jesus fala: se eu sou da parte da Beelzebul e expulso os demônios da parte de Deus, como que isso pode acontecer? Um reino dividido, ele não subsiste, ele não fica em pé. Se nós trazemos essa lição de Cristo para a nossa vida espiritual, nossa vida cristã, uma mente dividida não vai permitir que nós sejamos satisfeitos em Cristo. Percebe? Essa é uma das causas da nossa mornidão, a mente dividida. Se um reino está dividido, ele não subsiste. Se uma casa está dividida, ela não fica em pé. Um cristão com mente dividida, ele não vai prosperar. Ele vai tropeçar, vai cair, tropeçar, vai cair, mas nunca vai estar firme, caminhando. E perceba, meu irmão, isso não significa que nós seremos perfeitos e que nunca iremos errar, que nunca iremos cair e tropeçar. Não, não é isso. Mas significa que apesar de tropeçarmos, apesar de cairmos, nós estamos prontos para levantar e segurar na mão do Senhor e ir adiante. É isso que significa. Porque nós somos resolutos, nós temos um foco. A nossa mente às vezes pode ficar dividida, mas nós já trazemos ela de volta aqui para: não, Senhor, eu estou seguindo ao Senhor e não volto atrás. Percebe? Uma das causas da mornidão da igreja nos últimos dias é a mente dividida, meus irmãos. É estar buscando prazer nas coisas seculares, na vivência do mundo, e também depois buscando prazer nas questões espirituais, nas coisas de Deus. E isso tem uma outra causa, meus irmãos. Lá em Gálatas, Paulo ele vai falar a respeito das duas naturezas que nós temos. Vocês sabem que o cristão, ele tem duas naturezas. Uma é a carnal, é aquela com a qual ele nasce. E essa natureza carnal, ela sempre é inclinada para o pecado. É inclinada para fazer as coisas da carne, os desejos da carne. Seja apetite, seja bebida, seja prazeres sensuais, obscenos. Então, a nossa natureza carnal já tem inclinação para isso. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, uma outra natureza é colocada dentro de nós. A natureza espiritual.
natureza espiritual. É essa natureza que nos leva a orar, essa natureza que nos desperta de madrugada para colocarmos os joelhos no chão, essa natureza que nos leva a estudar, meditar na palavra de Deus, a ter ânimo, ter coragem, ter alegria em servir a Deus. Essa é a natureza espiritual. E o ser humano, ele tem essas duas. O cristão, ele tem essas duas naturezas. E essas duas naturezas, elas estão em constante briga. Olha só. Vamos abrir a Bíblia agora lá em Gálatas, capítulo 5. Olha só. Vamos dar um pulinho lá em Gálatas. Só um pouquinho para frente. Gálatas, capítulo 5. Nos versos 16 e 17. Paulo ele vai falar justamente dessas duas naturezas que o cristão tem. Quem encontrou pode ler para a gente, por favor. Amém? Palavra difícil essa, né, mano? Concupiscência. Olha só. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne. O que Paulo está dizendo aqui? Concupiscência da carne é o quê? É a vontade da carne. É a nossa inclinação para fazer o que é errado, para fazer o que é mal, segundo a palavra de Deus. Então, Paulo ele recomenda o quê? Andar no Espírito. Simples, não é isso? Se você não quer satisfazer as paixões da carne, o que você precisa fazer? Andar no Espírito. Por que não é tão fácil assim? Não é? Na teoria parece ser fácil, mas na prática a gente sabe que é difícil. E lá no verso 17 ele explica. Porque a carne faz o que contra o Espírito? Milita, guerreia. A partir do momento que a gente tem essa natureza espiritual, os nossos desejos parece que eles ficam mais aflorados. E constantemente eles estão lutando contra essa natureza espiritual. Eu quero vir na igreja, eu quero participar, eu quero me envolver. Ah não, mas tem uma preguiça. Ah não, mas fulano vai estar lá. Ah não, mas vai acabar tarde. Não é? Eu quero orar mais, eu quero estudar mais a palavra de Deus. Não, mas eu preciso do meu ganha-pão, eu preciso me preocupar com o meu trabalho, eu preciso correr atrás daquilo que me sustenta. Como se quem sustentasse fôssemos nós mesmos, não é? Não fosse Deus. Eu preciso fazer aqui os planos para a igreja, eu preciso cuidar aqui da igreja, dos ministérios, estar à frente das questões. Ah não, mas eu tenho muitas coisas para fazer no meu trabalho, preciso cuidar, preciso organizar, não tenho tempo para isso. Concupiscência da carne e espírito. Aqui Paulo diz o seguinte: a carne ela luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque não é só a carne que luta contra, porque o espírito que está em nós também luta. Então quando a gente deseja fazer os desejos da carne, o espírito vem e fala: meu filho, você não acha que você está indo um pouco longe demais? Meu filho, será que você não precisa dedicar um pouquinho mais de tempo em oração? Meu filho, você acha que precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Percebe? Porque não é só um lado, o outro também está lutando. E diante dessa luta, eles brigam para que você, o espírito briga para que você não faça a vontade da carne, e a carne briga para que você não faça a vontade do espírito. E dependendo de quem ganha essa batalha, olha lá no verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o quê? Os que tais coisas praticam. Essas são as obras da carne. Toda vez que nós deixamos os nossos desejos, as nossas paixões aflorarem e dirigirem a nossa vida, o resultado é esse.
Alguma área aqui da nossa vida vai ser afetada por isso. No entanto, quando eu permito que o Espírito me guie, quando eu permito que o Espírito Santo opere na minha vida, olha lá no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Eu tenho plena certeza, meus irmãos, que todos nós nos enquadramos tanto nas obras da carne quanto nos frutos do Espírito. Todos nós temos algo em cada uma dessas listas. Tá certo? Porque temos duas naturezas. Só que o grande objetivo de Deus é que nós tenhamos apenas o quê? O fruto do Espírito. Que nós deixemos de ser mornos. Eu tenho um pouco na lista da carne e um pouco na lista do Espírito. Não. Ele quer que nós sejamos quentes, que nós tenhamos o fruto do Espírito pleno na nossa vida. Você pode ter um pouquinho de porfia. Sabe o que é porfia, irmão? Falar mal dos outros. Isso é porfia. Você pode ter um pouquinho de porfia ali, às vezes escapa. Não tem problema, Deus perdoa. Mas você vai ter muito mais amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade. Isso vai transbordar na sua vida. É essa a vontade de Deus para cada um de nós. É essa a vontade de Deus para os seus filhos no tempo em que estamos vivendo. E então você me pergunta, e aí? Como que a gente então desenvolve esses frutos? Não é? Acompanhe comigo, meu irmão. Nós vimos que o povo de Deus nos últimos dias é o quê? É morno. E entendemos que essa mornidão, a causa é o quê? A mente dividida. Tá certo? Nós temos as obras da carne e temos também o fruto do Espírito. Como é que a gente resolve esse problema? Olha lá no capítulo 6 de Gálatas. Um pouquinho para baixo. Lá no verso 7 e no verso 8. Eu vou pedir por gentileza que o irmão leia para a gente. Amém? De Deus não se zomba. Muitas vezes a gente está achando que nós vamos ser salvos mornos. Sabia? Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e fala, não sou tão mal assim, tem gente pior do que eu. Não é? Eu posso fazer essas coisas, mas eu tenho um irmãozinho lá que ele é bem pior do que eu. Meus irmãos, parece engraçado, mas de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também se fará. E aqui Paulo ele é claro, dizendo o seguinte, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne, colherá o quê? Corrupção, destruição, morte. Quanto mais você alimenta os seus desejos, as suas paixões, seja ela qual for, seja apetite, seja luxúria, seja ganância, o que for, egoísmo, você está semeando na carne para a destruição, meu irmão. Quando você alimenta isso, seja de qual maneira for, seja às vezes por uma tela do celular, seja por uma série na TV, um filme, uma música que você ouve, quando você tem essas práticas, você está o quê? Semeando. Quando você coloca algo impuro diante dos seus olhos, ou quando você ouve algo impuro, ou quando você fala algo impuro, o que você está fazendo? Semeando. E quem semeia na carne colherá o quê? Corrupção, morte. Por outro lado, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna, amém? Meus irmãos, quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. Não é uma vida miserável que nós estamos vivendo. Não é uma vida que nós trabalhamos para pagar a conta. Não sobra nada no final do mês. Não é uma vida que a gente trabalha só para comer. É a vida eterna.
Se quisermos receber essa vida eterna, precisamos o quê? Semear aonde? No Espírito. É comunhão com Deus, meus irmãos. Estudo da palavra de Deus. Uma vida de oração. Uma vida de missão. Aí nós estamos semeando no Espírito. Aí nós estamos semeando para a vida eterna. Por uma obra que nada neste mundo irá desfazer. Então perceba, se nós quisermos ter uma vida espiritual plena, feliz, cheia do fruto do Espírito, precisamos semear aonde? No Espírito, não é? Que parece óbvio, né, meu irmão? É lógico. Se você passar a alimentar as suas paixões, os seus desejos, as suas vontades, o que vai acontecer? Você vai ter menos vontade de orar, menos vontade de participar dos cultos, menos vontade de se envolver. Você não vai ter vontade. Mas agora, se você passa a semear no Espírito, você tem uma vida renovada. Às vezes parece até que você passou a semana inteira, né? Na correria, cansado. Mas quando você semeia no Espírito, Deus ele te revigora. Ele te fortalece. Porque Ele quer te usar. Agora, qual que é o grande segredo aqui, meus irmãos? Olha só. Como é que a gente resolve esse problema? Porque sejamos sinceros, a nossa vontade é muito mais para fazer as obras da carne. A gente tem que ser sincero, não é? O que é melhor, estar aqui na igreja ou você está lá sentado no seu sofá agora, assistindo um jornal ou então assistindo uma série, se preparando para trabalhar amanhã cedo? É lógico que é estar em casa, pela obra da carne, não é isso? É lógico que é estar lá. O ser humano natural ele não tem vontade nas coisas de Deus. É necessário que essa vida espiritual, esse homem interior que é colocado dentro de nós a partir do momento que nós nos entregamos a Deus, ele ganhe força para que a gente tenha prazer nas coisas de Deus, para que seja mais prazeroso estar aqui do que estar em casa, para que seja mais prazeroso estar aqui louvando a nosso Deus, orando, estando em comunhão com os nossos irmãos, do que estar lá em casa. Não é isso? Como é que a gente resolve esse problema? Se a nossa vontade é contrária. Vamos voltar lá no capítulo 5. No capítulo 5, no verso 24 e 25, eu vou pedir para uma irmã ler para a gente. Gálatas 5, verso 24 e 25. Amém? Olha o que diz minha versão, minha irmã. E os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne. Com o quê? Paixões e concupiscências. Meu irmão, você está disposto a crucificar a carne? Para deixar de ser bom? Para ser quente? Cheio do Espírito Santo de Deus? Você está disposto a crucificar os seus desejos mais egoístas, as suas vontades mais pessoais, os seus prazeres, para viver uma vida inteiramente dedicada ao Senhor? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meus irmãos, nós não seremos salvos na vida. Cristo ele vai decidir. Se nós não decidirmos, ele vai decidir por nós. Ou nós nos tornaremos quentes, vibrantes, cheios do Espírito Santo de Deus, ou nós abandonaremos a fileira do Senhor. Isso depende de nós. Essa escolha é nossa. Crucificar o eu? O que é crucificar? Em 2 Coríntios capítulo 5,
5, verso 17, Paulo diz ali que os que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas passaram e novas se fizeram. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As paixões, os desejos, as vontades, os prazeres mundanos, eles ficam para onde? E coisas novas são feitas. Vontade de estar em comunhão com o Senhor, vontade de estar em comunhão com os membros da sua igreja, vontade de salvar vidas, porque cada vida é importante aos olhos de Deus. O sangue de Cristo foi derramado por cada pessoa dessa terra, inclusive aquela que você detesta, aquela que você odeia. O sangue de Jesus foi derramado por ela também. Ela é tão merecedora do perdão de Cristo do que você. Crucificar o eu é abandonar os desejos mundanos. Hoje, a igreja quer parecer cada vez mais com o mundo. Se veste como o mundo, ouve as mesmas músicas, come as mesmas coisas, bebem as mesmas coisas. A diferença é que elas vêm na igreja depois. Mas deixa eu falar a verdade, meu irmão. Para alguém que vive dessa maneira, será que ela tem prazer nas coisas de Deus? Ninguém será salvo da mornidão dos irmãos. E agora eu convido você para voltar para Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, no verso 19 e 20, vamos ler no verso 18, na verdade, que diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriquecerdes, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aqui Cristo ele está repreendendo, porque os cristãos dos últimos dias, eles se sentem satisfeitos com essa vida de humanidade. E eles se auto-enganam, achando que o pouco da vida espiritual que ele tem, ou da metade que ele consagra a Deus na sua vida, é suficiente. E é mais do que suficiente. Porque diz que eu sou rico, abastado, de nada tenho falta. Eu não tenho necessidade de uma vida espiritual mais íntima com Deus. Eu não tenho necessidade de salvar o perdido que está lá fora. E diante disto, Cristo, ele repreende. Ele fala: o que você tem não é nada. Você acha que é muito, mas não é. E eu recomendo que você venha buscar em mim todas essas coisas que você acha que tem. E aí no verso 19 ele diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Amém? Quando a gente lê esse texto, a gente tem a impressão que Cristo está assim, né? Na porta. Batendo, né? Gentilmente. Não é isso? A gente imagina Jesus, né, com aquele semblante magnífico, de uma maneira muito gentil, batendo assim na porta do nosso coração. Né? Ele quer entrar. Mas o que o texto quer dizer não é que ele está batendo na sua porta. Sabe como ele está batendo em Apocalipse? Um pouquinho diferente, né? Não é assim. Deixa eu entrar. Deixa eu cear com você. Ele está batendo assim. Desperta. Acorda. Eu estou à porta. Saia da mornidão. Meus irmãos, a mornidão não é nada mais de que uma vida que ainda não foi crucificada. Porque quando a entrega é sem reservas, quando Cristo entra e habita em nós,
Nós somos quentes, vigorosos, alegres, firmes, irredutíveis. Ainda que o mundo esteja fazendo tudo errado, nós, pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, permanecemos inabaláveis e esperando que o nosso Senhor. A batida de Cristo é uma batida gentil, pedindo licença para entrar no seu coração, não é isso? Mas é uma batida de urgência. É uma batida para despertar quem está dormindo ainda lá dentro. É insistente, porque Cristo não se cansa de nos amar. Ele não se cansa de nos buscar. E no verso 21 ele diz o seguinte: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Meus irmãos, a bênção para a última igreja, para a igreja morna de Laodiceia, é a melhor bênção das igrejas do Apocalipse. Porque a promessa é de que aquele que vencer se sentará no trono junto com Cristo. E quem senta no trono, reina. E quem reina tem acesso a todas as demais bênçãos. Do mesmo tempo que Cristo é duro com a última igreja, Ele é amoroso e a promessa é a maior de todas as igrejas. Tudo isso por mim e por você. No verso 22, Cristo lhe faz uma pergunta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, chegou a hora de crucificar as nossas vidas. Não é fácil. Cristo não queria ser crucificado, mas na sua oração ele disse ao Pai: não seja conforme a minha vontade, mas a vontade de Deus precisa ser soberana na nossa vida. Do momento em que nós acordamos ao momento em que nós vamos nos recolher, em tudo que fizermos, do que iremos comer, do que iremos beber, do que iremos vestir, como iremos trabalhar, aonde iremos trabalhar, de que jeito, como iremos relacionar-nos com as pessoas do nosso lar, tudo precisa ser dirigido pela vontade de Deus. E aí nós teremos prazer em servir a Deus. Teremos alegria, porque a nossa mente não será mais dividida, mas ela será totalmente do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua vontade, irmão. Fazer uma consagração total ao nosso Deus. Crucificar o eu. Gostaria que nesse momento, em 1 minuto, você se ajoelhasse comigo em oração. E que nesse momento você crucificasse o Senhor. Se existe algo que tem impedido você de entregar tudo nas mãos do Senhor, tudo, a sua vida, os seus talentos, os seus recursos, neste momento eu gostaria que você orasse comigo. Ao final eu vou orar. Reconhecendo, Deus, que em nossa vida muitas vezes nós temos feito muito mais a nossa vontade do que a tua, e pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelas nossas faltas, e pedimos a tua ajuda, Deus, a tua misericórdia, a tua graça sobre nós. Nos dá forças, Pai. Sabemos que estamos no limiar da tua vida e não queremos fraquejar neste momento, Senhor.
No entanto, também sabemos que o Senhor é um Deus santo e que em nossa mornidão não seremos salvos. Portanto, queremos decidir neste momento, faze-nos quentes, Deus. Toma o nosso coração nas tuas mãos, porque nós somos incapazes de te dar. Nós somos incapazes de manter o nosso coração puro. Somente o Senhor pode fazer isso. E nesta noite nós te autorizamos, Deus. Entregamos essa semana que está diante de nós nas tuas mãos. Pedimos a tua bênção, a tua proteção. Em nome de Jesus. Amém.